Existem muitos episódios de Chaves que você provavelmente não conhece, já que eles não estão disponíveis nem em TV aberta e nem em streams. Os famosos episódios perdidos. Alguns já foram encontrados através de gravações caseiras feitas por fãs. Já outros temos apenas as sinopses, o que deixa aquele ar de curiosidade para saber como eles seriam. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, porque eu vou falar de episódios de Chaves que foram perdidos. Vamos começar falando do episódio As Goteiras na Casa do Seu Madruga. E sim, você não escutou errado. Aqui, ao invés da casa da Dona Florinda estar com goteiras, é a casa do Seu Madruga que está. A primeira coisa diferente é que aqui começa com as crianças brincando com bilboquê, ou biloquê, cada um chama de um jeito, comenta aí como que você chama, ao invés de estar brincando de arminha, como na outra versão que nós conhecemos. E dá um ligue no tamanho desse bilboquê do Kiko. E eu nem preciso dizer que o seu barriga é atingido inúmeras vezes por ele. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Mas a história começa mesmo depois de um corte pro intervalo. E quando volta, o seu barriga está cobrando o aluguel do Madruguinha. Só que nesse episódio, ao invés de estar devendo 14 meses, ele está devendo só 12. Nada menos com este mês, já são 12 meses os que me adeuda. Ou seja, já é uma evolução. Parabéns pra você! Outra coisa curiosa dessa parte é que o Zenon, barriga e pesado, aparece com os óculos quebrados, o que pode ter sido tanto causado pelas pancadas, né, com o bilboquê, ou até mesmo tem algum trecho ali que não tá nessa parte disponível. Ao ser cobrado, o seu Madruga se nega a pagar, até que o seu Goteira conserte toda a barriga. E daqui pra frente é muito parecido com a versão que nós conhecemos da Dona Florinda. O Chaves tentando ajudar, mas mais atrapalhando do que ajudando. E no final, o Kiko e o Chaves molhando todo mundo. As maiores diferenças é que aqui não tem a Chiquinha. E aqui o Chaves também faz essa cagada aí, derrubando tudo. E como vocês puderam perceber, nós temos a gravação desse episódio, que foi disponibilizado em 2025 por um fã chamado Scooby Onda. E não vai ser o único episódio que ele achou nesse vídeo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas agora falando do episódio que a gente não teve a mesma sorte de ter uma gravação disponível, mas que particularmente era um dos que eu mais queria ver, é O Seu Madruga Apaixonado, de 1976, onde a única coisa que nós temos é a sinopse que diz: o Chaves ajuda o seu Madruga a conquistar a Dona Clotilde, a bruxa do 71. Sim, aparentemente nesse episódio a bruxa finalmente conseguiria conquistar o seu Madruga, mas infelizmente ninguém sabe como, porque não temos mais informação além disso. Outro episódio que envolve a bruxa e que ele não está disponível é O Papagaio, onde a sinopse diz: todas as crianças acreditam que a bruxa do 71 transformou o Chaves em um papagaio. E ao contrário do episódio anterior que a gente falou aqui nesse vídeo, aqui pelo menos nós temos uma ideia de como seria essa história, já que existe outras versões, uma feita em 1983 e uma feita em 1986. Nessa história, a Dona Clotilde presenteia o Jaiminho com um papagaio, e depois do carteiro se irritar com o bicho, ele o coloca dentro do barril, e por causa disso o papagaio começa a causar treta ali entre os vizinhos, principalmente o Chaves e a Chiquinha, já que o animal fala, né, um animal ofende ali, solta uma ofensa, e ninguém sabe que tem um papagaio ali por perto, então um fica achando que foi o outro que falou. E lá no final, a Chiquinha vai até o barril do Chaves e vê o papagaio. Então ela começa a chorar, achando que a Dona Clotilde transformou o Chaves naquele papagaio. E como as histórias ali mais ou menos batem com a sinopse, podemos dizer que provavelmente era uma versão antiga dessa história. E antes de ir pro próximo episódio perdido, se você tá assistindo até agora e tá gostando, deixa o like aí, se inscreva, se apareceu hype aí você hypa. E se puder e quiser, vire membro. Temos 2 planos e minha ideia no futuro é fazer um vídeo exclusivo para membros. Quem sabe no futuro próximo. Voltando, vamos agora pro episódio As Trapaças da Chiquinha, onde começa com ela lendo uma revista do Chapolin, quando seu pai vai lá perguntar pra ela onde que tá a vassoura. Só que como ela tá tão entretida ali na revista, ela praticamente ignora ele, o que faz ele tomar a revista dela. Só que aí ele que fica entretido na revista e começa a ler, não presta nem atenção na explicação dela. Así te digo dónde está la escoba, pero prométeme que no me vas a mandar a valer a mí, ¿sí? E depois da Chiquinha descobrir que a vassoura tá com o Chaves, tem um momento onde a Dona Florinda sai de sua casa segurando uma vassoura, o que faz a Chiquinha a compará-la com o objeto, fala que ela é muito magrinha, parece uma vassoura. E simplesmente a Dona Florinda dá um puxão no cabelo da filha do seu Madruga. Eu nunca mais vi a Dona Florinda batendo em criança. Eu não lembro de outro episódio que a Dona Florinda bateu em alguma criança. Normalmente quem bate nas crianças é o seu Madruga, né? Logo após isso, tanto a Chiquinha quanto o Kiko
Kiko se irritam com Chaves e eles querem bater no pobre órfão. Então eles resolvem jogar cara ou coroa pra ver quem vai bater. E quem ganhou foi o Kiko. Só que na hora que ele foi dar o soco, o Chaves saiu e foi o Seu Madruga que foi acertado no seu lugar. Mas isso meio que não importa muito, porque o importante é que a moeda do cara ou coroa ficou ali no chão, né? E a Chiquinha a pegou. Após isso, as duas crianças, né, a Chiquinha e o Kiko, usam rima com nome de animais pra poder bater no coitado do Chavinho. Ou seja, ele passa o episódio inteiro ou apanhando ou sendo ameaçado. E eles usam um pretexto de estar ensinando o Chavinho pra usar com o outro. Só que na verdade é só pra trollar o pobre coitado. E lá no final o Chaves acaba perdendo a paciência e nocauteia o Kiko. E simplesmente o episódio acaba aí. Sim, acabou do nada, a gente não sabe como é que continuaria essa história. Então mesmo ele sendo descoberto, ele meio que não é todo descoberto, a gente não sabe exatamente como que terminaria. A gravação desse episódio foi encontrada em 2023 pelo fã Aquilas G, junto ao colecionador Armando Guilhem. E voltando agora a falar de episódio onde só temos a sinopse, temos o Chaves rompe romance, onde a sinopse diz: o Chaves do 8 rompe romance entre o professor Girafales e a mamãe do Kiko. E também sabemos que esse episódio teria uma primeira versão de bilhetes trocados. Vocês lembram daquele episódio onde Seu Madruga escreve uma lista de compras e o professor Girafales escreve uma carta de amor pra Dona Florinda? Só que a Chiquinha confunde, troca as cartas, dá a carta errada pro Chavinho levar pro açougueiro. Agora um detalhe é que as cartas têm cor totalmente diferente. A carta do professor é rosa e mesmo assim, a Chiquinha, sabendo que tinha duas cartas, ela conseguiu confundir. Agora será que ela fez na maldade pra trocar ou será que foi erro? Eu não sei, vindo da Chiquinha não dá pra saber. E por causa dessa troca o açougueiro tá querendo bater no Seu Madruga. E o açougueiro me disse que se o senhor mandar de novo outro recadinho como esse pra ele, ele faz picadinho do senhor, hein? E a Dona Florinda leu uma carta falando que ela tem 1 quilo de língua. É assim que o senhor me imagina? Sim, Dona Florinda. 2 quilos de retalho com osso, 2 pernas de frango, Quê? 2 pés de porco e 1 quilo de língua. O que faz ela e o professor Girafales brigarem. Então, muito provavelmente, esse episódio seria mais ou menos igual. Falando agora do episódio que foi descoberto esse ano também pelo Scooby Onda, é o Nas Praias de Cancún. Sim, já existiu outra história, onde os moradores saem da vila e vão para alguma praia, e essa não é em Acapulco. E na gravação ali que a gente tem disponível, já começa com o professor Girafales dando aula ali na praia mesmo, tentando ensinar eles sobre animais, coisas que tem dentro do mar, na beirada do mar, essas coisas. Só que as respostas deles é tão absurdo que começa a estressar o professor Girafales. E o estopim é quando o Nhonho e o Chaves começam a brigar, e o Chaves simplesmente dá uma bicuda na bunda do professor Girafales. Então ele fala que vai levar todo mundo de volta pra capital. Só que eles dão uma chorada ali, eles conseguem convencer o professor a continuar na praia. E depois de mais algumas perguntas e respostas erradas, o professor libera eles pra irem pro intervalo. E quem aparece lá também é a Dona Clotilde, com uma roupa no mínimo exótica, podemos dizer assim. Mas não só ela, porque ela vai ao encontro da Dona Neves, do Seu Barriga e do Dr. Chapatin. Agora você me pergunta, o que o Dr. Chapatin tá fazendo aí? E eu te respondo, não faço a menor ideia. Como eu disse, o episódio já começa meio que no meio ali. Então, a Dona Neves afirma ter visto um disco voador. E o Dr. Chapatin usa isso tanto pra roubar os sanduíches, quanto pra trollar todo mundo ali, falando toda hora que viu um disco voador. Mas lá no final, ele realmente vê um disco voador. Só que na verdade, é um frisbee que as crianças estão ali brincando, então não tem nada de disco voador. Mas é isso, comenta aí qual que você mais se interessou em assistir. Deixa o like, se inscreva no canal e falou!